Vamos naturalmente recordar algo que aconteceu neste mesmo dia, um dia que infelizmente é marcado pela atualidade, com o desaparecimento do Papa, que atualmente estava com o seu pontificado. O Papa Francisco falece neste dia 21 de abril, neste caso 2025, mas hoje estamos aqui para celebrar também, obviamente, a vida e celebrar aqui os grandes acontecimentos. E há 40 anos, precisamente, acontecia no Autódromo do Estoril, autódromo atualmente Fernanda Pires da Silva, aquela que acabou por ser uma das maiores exibições, segundo consta. Eu vi, mas pronto, haverá sempre a possibilidade de alguém não concordar, mas uma das grandes exibições à chuva de um piloto de Fórmula 1. No caso concreto, assinalamos então os 40 anos da primeira vitória de Ayrton Senna da Silva, precisamente em Portugal. Eu convidei, porque se disponibilizou também de imediato para nos trazer a sua experiência, aquele que era o responsável da relação de imprensa, penso que será assim, e o próprio Hélder Sousa vai-me confirmar, mas estava encarregue do gabinete de imprensa e, portanto, estava no local, foi durante muitos anos com esta função e pode acrescentar aqui algo mais, no fundo, com alguém que lá estava. Por isso, sem mais demoras, uma boa noite, Sr. Hélder Sousa, obrigado mais uma vez por estar aqui connosco, mais uma vez com a sua simpatia, o seu conhecimento e toda a sua experiência, e da qual todos nós agradecemos. E eu iria começar, se me permite, falando um bocadinho antes de 85, falar de 84, quando acontece o primeiro Grande Prémio de Portugal, onde tivemos, de facto, a primeira experiência, e já nessa altura o Sr. Hélder de Sousa já tinha uma ligação, e eu gostava, para percebermos um bocadinho qual era a dificuldade, como é que era termos um Grande Prémio de Fórmula 1 dos anos 80, do início dos anos 80 em Portugal. Talvez começar por fazer este enquadramento. Bem-vindo, uma boa noite, Sr. Hélder de Olá, Sousa. boa noite. Gonçalo, quer dizer, há muito tempo que se sonhava em Portugal trazer a Fórmula 1 e aproveitar as condições do Autódromo do Estoril. E o Alfredo César Torres, esse saudoso dirigente que nos faz tanta falta ainda hoje, fez uma pressão muito grande junto da FIA e das autoridades portuguesas e do governo da altura, etc., no sentido de criar condições de ordem financeira e outras para que a Fórmula 1 viesse para Portugal, ou antes que regressasse a Portugal. 1984 representa uma grande vitória para o Automóvel Clube de Portugal e para os portugueses, no fim de contas, porque os portugueses estavam ansiosos, cheios de sede de Fórmula 1 em sua casa. As transmissões que se viam via televisão não satisfaziam de todo. E felizmente que se conseguiu reunir um grupo de trabalho e boas vontades para montar o Grande Prémio de Portugal em 1984, portanto, o regresso da Fórmula 1 a Portugal. Eu tive o E as privilégio... exigências, já agora deixa-me só perguntar, as exigências também eram muito grandes, como hoje aconteceria, sendo que hoje em dia é mais a parte financeira, mas não só, eram exigências muito elevadas? Pode-me partilhar aqui um bocadinho? Eram muito fortes, muito fortes. Quer dizer, em todos os aspectos. O aspecto material, pista, rails, redes, segurança, eletricidade, enfim, quer dizer, um mundo novo para nós, e uma equipa inexperiente, não é? Inexperiente. Eu tive a sorte de ter sido escolhido pelo César Torres para dirigir o gabinete de imprensa do Grande Prémio de Portugal, de Fórmula 1, graças à minha experiência anterior de cobertura dos grandes prémios na televisão. E, portanto, isso trouxe-me uma boa bagagem para montar uma equipa para trabalhar nesse grande prémio. Carta branca? Foi-lhe dado carta branca para escolher as pessoas da sua equipa? Absolutamente. Eu trabalhava, eu reportava a um grupo de trabalho dirigido por um brasileiro, da confiança do Sr. Bernie Ecclestone. Era da equipa de Bernie Ecclestone, e era com ele que eu articulava todo o processo de montagem
do gabinete de imprensa e dos serviços a prestar por esse gabinete, mais as condições, as infindáveis reuniões com o pessoal dos CTTs, TLPs, com os bombeiros, eu sei lá. No fim de contas era um sonho a realizar-se, que era estar por dentro da Fórmula 1. E fazer a gestão dos pilotos, neste caso os jornalistas estrangeiros de todo o mundo, de todo que com o mundo, certeza também queriam ter as melhores condições, não é? Alojamento e tudo mais. Tudo, e as condições de trabalho. Porque em 84 foi, como é que quer dizer, o interesse da imprensa mundial foi de tal ordem que nós tínhamos previsto, de acordo com os outros grandes prémios, que não teríamos mais de 300 jornalistas, 400 no máximo, e ultrapassámos os 500. Quer dizer, e nós fizemos uma montagem de equipamentos de apoio aos jornalistas para 300 e tal, 400, e depois começam a aparecer japoneses a puxarem a mala dentro do autódromo na sexta-feira, no sábado, sem credencial prévia nem nada. Foi interessantíssimo isto porque percebemos que, de facto, o Grande Prémio de Portugal tinha atraído uma enormíssima curiosidade junto do mundo da Fórmula 1. Lembremos que, nessa altura, a Fórmula 1 era gerida por um francês, Jean-Marie Balestre, e que era um homem um bocado controverso, e que impunha algumas medidas que nós... Já tinha havido algumas caramuças, principalmente com pilotos a fazerem ali greve em Kyalami, como nós sabemos, e tudo mais. Exatamente. E portanto, quer dizer, tínhamos que articular um bom ambiente entre a FIA, portanto, o Jean-Marie Balestre, os representantes dos pilotos, os patrocinadores. Havia grandes patrocinadores naquela altura, continua a haver, naturalmente. E sobretudo, o bom nome de Portugal e do ACP. Porque isso era também uma grande preocupação que tínhamos, e toda a equipa do César Torres, da qual eu tive a felicidade de fazer parte durante 12 anos, tinha que... Até o último grande prémio, neste caso. Sim, em 96. Em 96. Depois, em 85, já com a experiência de 84... Ora, aí está. 85, já transpusemos toda a experiência de 84 para 85, melhorada de acordo com as exigências que nos eram postas previamente pela Federação Internacional, etc. E estávamos um pouquinho mais, como é que quer dizer, não descontraídos, mas um bocadinho mais à vontade. Preparados. Sim, para levar o Grande Prémio para a frente. Claro que ninguém manda na meteorologia e ninguém estava à espera que... Mas isso vem a propósito, já agora que permite-lhe pergunta. O de 85 foi a 21 de abril, o de 84, eu não tenho aqui de cabeça, não me consigo lembrar, foi também na mesma altura, ou houve alterações e foi empurrado, vamos dizer, o Grande Prémio mais, porque é habitual nos últimos 84 anos... foi, nós fomos, acho que fomos fomos o último do calendário. Mais à frente. Ou perto disso, porque... O habitual era em setembro, nos últimos anos foi mais em setembro, exato, não é? Exato. Já não lembro quem ganhou, acho que foi o Prost. Eu iria dizer o Lauda, por meio ponto. Isso mesmo. O campeonato foi decidido por meio ponto, exatamente, meio ponto. Em 84. 85, naturalmente, quer dizer, com a presença do Senna na Lotus, e, portanto, com possibilidades de ganhar, estava a despertar um grande interesse no público, nos comentadores e por aí fora. E nos amigos portugueses que ele tinha cá em Portugal. E era muito difícil chegar ao pé dele, digo-lhe já. Eu tentei,
pedi aos meus colegas, com quem que faziam parte do meu time, para ver se conseguiam sacar alguma declaração, bom, nem que fosse um Olá Portugal, coisa assim. Difícil, muito difícil, não conseguiram. E até porque o Senna era uma pessoa bastante reservada. E ele, quando estava num circuito para um grande prémio, fechava-se. Só via aquilo para ver. Eu fui testemunha disso em 91, quando estive com ele também, as mesmas dificuldades. Era muito difícil. Porque, pronto, era o estilo dele, e era assim que tinha que respeitar, que tínhamos que respeitar. Mas lembras-te certamente, quer dizer, foi uma prova extremamente complicada, porque, quer dizer, os treinos foram feitos em seco, depois vem aquela grande chuvada que altera os planos todos, tem que refazer as afinações dos carros para molhado, etc. E eu digo que, sabes que eu fui condutor piloto de competição, tanto em Angola como aqui em Portugal. E eu fiz uma ou duas corridas à chuva. É um mundo totalmente diferente, tem nada a ver com corridas em seco, não é? Claro. E naquele tempo, vamos recordar, os Lotus e os outros carros tinham potências da ordem perto dos 1000 cavalos de potência, não é? Certo. Aquilo eram monstros autênticos para conduzir, né? Em seco. Então, o que seria ter de conduzir, dominar aquela cavalagem toda no molhado. E o que faz lembrar, sim, desculpe-me interrompê-lo, mas lembrar que Senna tinha conseguido o seu melhor resultado na época anterior, portanto, neste caso, em 84, no Mónaco, quando lhe é tirado, sim. E isso vai ficar sempre para a história, a vitória do Mónaco, onde ele poderia ter vencido ainda com o Toleman, mas com uma exibição extraordinária à chuva. Foi. 85, assim que vem a começar a chover na qualificação e perspectiva de chuva para a corrida para domingo, ainda se lembraram mais do Senna, que veio confirmar com a pole position, não é? Portanto, ele tinha a pole position. Exatamente. E é engraçado que revendo a reportagem para a televisão, com comentários do Galvão Bueno, dá para perceber a técnica, um pouquinho da técnica do Senna em relação aos outros, vendo as trajetórias que ele usava em determinadas curvas. Era aquilo que a gente chama em competição usar as trajetórias do karting, que não é propriamente pelo lado de dentro ou para dentro, mergulhar para dentro da curva, é fazer pelo redondo da curva, onde presumivelmente há menos água. E a condução do Senna, de facto, é um monumento de pilotagem em condições extremamente adversas. E lembrar as dificuldades dos seus pilotos, também colegas de profissão, mais experientes, com mais anos de Fórmula 1, como aconteceu, por exemplo, com o Alan Prost, que em plena reta da meta teve aquaplaning, foi parar à relva. Curiosamente, eu pus essa fotografia nas redes sociais, mas pouca gente se apercebeu, ou praticamente ninguém se apercebeu, do meu comentário, quando eu pus a fotografia da relva, ao lado da pista principal do Estoril, a dizer que o Prost conhece esta zona. Portanto, aqui era mesmo para quem tenha assistido à filmagem, é que viu que o Prost andou por ali, na relva, de facto, com dificuldades. No final, temos então o Michele Alboreto no segundo lugar e depois temos também o Patrick Tambay como terceiro classificado. Portanto, aqui foi um grande prémio completamente para a história. Bem. Agora, em relação à minha atividade nesse ano e nos outros, eu praticamente não via os grandes prémios, não via a corrida, eu não tinha tempo para ver a corrida, de maneira nenhuma. Via a corrida aos bocadinhos no monitor que tinha no gabinete e pouco mais do que isso, né? Eu confiava era naquilo que os meus companheiros de trabalho relatavam da boxe ou de uma outra curva, a escolha deles, etc. E era por aí que se ia construindo a informação para a sala de imprensa e para os jornalistas.
Portanto, a vitória do Senna, eu só soube mesmo como qualquer outro espectador, no fim de contas. Mas tenho na memória aquela imagem icónica dele a querer quase sair do carro. No fim de contas, era a desaceleração do stress em que ele estava, não é? Não era só por ser E a sua aquelas primeira imagens vitória. com o Colin Chapman, como habitual, a lançar o boné ao ar, a passar na linha da meta. Hoje em dia era impossível termos uma filmagem assim, em que o carro está ali ao lado das pessoas. Nessa altura, o Sr. Helder Sousa já tinha possibilidade de ter saído da sala de imprensa para ver e gerir a parte final, ou nem sequer nessa altura conseguiu? Não, porque era aí o ritmo ainda aumentava mais, porque era a saída dos comunicados, eram os telefonemas para aqui e para ali, quer dizer, ainda era pior. Era quando havia ainda mais atividade e necessidade de maior atenção. Porque alimentar centenas de jornalistas estrangeiros Claro, não é fácil. claro. E dar-lhes informação e ir à sala de imprensa, falar com um ou com outro, para lhes dar umas dicas daquilo que eu tinha ouvido ou do que tinha sabido e coisas assim. Era todo este trabalho que tinha que fazer e coordenar, portanto, a saída dos comunicados, não é? Fazer a redação, fazer a correção de outros e por aí fora. E providenciar a distribuição de todo esse material, não é? E ao mesmo tempo a correr a problemas do japonês que não tinha uma ficha, precisava de outra ficha para ligar não O sei o Telex. quê, e por aí fora, não é? Ou o Terex que tinha parado e tinha sempre, E tinha a ajude-me a equipa, perceber, tinha dos de- técnicos para resolver isso tudo também, não é? Uhum. É. E ajude-me só a perceber, no pós-corrida, naturalmente teve que haver ali os comentários e de uma reunião com a imprensa, também recorda-se dessa oportunidade, já depois da corrida, com a chuva, mas teve que juntar os jornalistas e ouvirem então o comentário pós-race? Não foi preciso juntar os jornalistas, eles juntaram-se por si próprios. Na Cada sala de um. imprensa ou não? Ou foi Não, na box da própria Lotus? foi fora. Mas, porque atenção, o Senna não era fácil para os jornalistas. Claro. Não era, já nessa altura. Uhum. E nunca foi. Certo. Diga-se passagem. Ele era uma pessoa bastante fechada e bastante difícil de penetrar na cabeça dele. Era muito difícil. Eu recordo-me de uma vez em Imola, numa altura já antes, mais à frente, que havia aquela diatribe entre ele e o Nelson Piquet, Uhum. sobre o problema da sexualidade e por aí fora, não é? E os jornais a contribuírem e a imprensa brasileira que é sempre muito acirrada em cima do assunto, etc. E uma vez o Senna ia atravessar o paddock, tinha acabado de sair da boxe, e eu estava ali ao pé, olha, com o Adriano Cerqueira, com o saudoso Adriano Cerqueira, e disse, olha o Senna, olha o Senna, e fomos a correr para o Senna, e fizemos perguntas e conversámos, e fomos andando com ele. E, entretanto, começam a aparecer jornalistas brasileiros também, e colocam-se do lado esquerdo do Senna. Então, não é que todo o tempo em que ele se disponibilizou a falar connosco, só falou connosco e ignorou totalmente a presença dos jornalistas brasileiros durante Estavam aqueles marcados minutos. seguramente por ser na versão, se Pois, calhar, não muito favorável. ele andava zangado com a imprensa brasileira nesse tempo. Claro que Pronto. sim. Mas isto já foi anos depois. Voltando a 85, eh, no final, fazendo um Isso. balanço da prova eh, global, foi de facto um grande evento para nós, Portugal. Foi muito bom. O Senna traz toda uma carga de interesse
por Portugal e ao mesmo tempo vai nascendo o mito, não é? Claro. Aí começa a nascer o mito do Ayrton Senna. E ao mesmo tempo, a chuvada que caiu foi motivo de reuniões entre a parte organizadora do Grande Prémio, com a equipa brasileira do Bernie Ecclestone, nós, o Alfredo César Torres, etc., e as autoridades, e mais os correios, e mais os telefones, e pronto, toda a gente envolvida naquela área, porque tivemos problemas como se chama, com uma máquina está-me a escapar agora o nome, com um gerador, que foi preciso resolver de emergência, aquilo que consumia o autódromo, e um grande prémio que consome imensíssima energia. Só em computadores eram dezenas, não é? Que a gente tinha lá em cima na torre de controle, mais a cronometragem, etc, etc. E para preparar um dossiê já com previsão à organização do Grande Prémio seguinte e seguintes. Inclusive havia um membro da FIA também presente. E pronto, quer dizer, e foi assim, quer dizer, felizmente o Grande Prémio de Portugal ganhou grande divulgação mundial com essa vitória do Senna, sem dúvida nenhuma, não é? E progrediu imenso até 96. Foi claro sempre a melhorar, não é? Exatamente, com a experiência, e já depois fazer uma escola para outras provas e para outros gabinetes de imprensa. Sr. Helder de Sousa, só mesmo agradecer este momento importante, eu agradeço realmente estes minutos pequenos, mas suficientes e muito ricos, agradecer a sua disponibilidade, era importante falarmos, era a minha preocupação trazer alguém que viveu no momento e que pôde acrescentar algo mais, e por isso agradeço-lhe mais uma vez a sua simpatia, a sua disponibilidade. Vamos voltar a falar em breve. Força. Só mais um dado. Por causa da chuvada, houve quem se quisesse interromper a corrida. O diretor de prova era um senhor chamado Derek Ongaro. Não sabia disso. Que dependia naturalmente da FIA, nessa altura, não é? Porque a FIA é que mandava na Fórmula 1. Já FIA ou ainda FISA? Já agora deixe-me só, por causa do Balestre era muito conhecido com essa guerra da FISA com a FOCA, que tinha os direitos Sim. Mas não, quer dizer, era a FIA, certo. Era a FIA. Muito bem. E houve discussões num gabinete lá dentro do autódromo, no sentido de interromper a corrida. Mas o Balestre influenciou, quer dizer, defendeu a posição segundo a qual a corrida devia continuar. E o Ongaro ficou assim pendurado, porque ele era defensor de parar a corrida, por razões de segurança óbvias, mas, claro, teve que obedecer ao Jean-Marie Balestre, que era o chefe, no fim de contas, daquilo tudo. Mas a corrida esteve para ser interrompida. Desconhecia. É importante essa mesma informação e pouca gente falou sobre isso. Interessante. Quer dizer, muito. Houve nos bastidores a discussão sobre interromper ou não interromper a corrida. E lembraram-se de 80 e, neste caso, 4, no Mónaco, com o que já tinha acontecido com o Senna. Portanto, poderia ter sido aí impedida mais uma vitória do Senna. Ou pois, não? Exatamente. Quer dizer, e não convinha politicamente interromper a corrida e retirar a vitória ao Senna ou coisa assim do género. Pelo que tinha acontecido anteriormente em Mónaco, como mencionaste, para dar a vitória a um francês.
Exato. De língua francesa, foi ao... Foi ao Prost, foi o que ele Prost. deu? Foi ao Prost que ele deu a vitória. Foi ao Prost, exatamente. Exatamente. Segundo também me recordo, Jacques Hicks era quem tinha a bandeira, quem era o Já que responsável, isso era o diretor da prova, o exatamente. diretor da prova. Deu a bandeirada. Era isso, eu ia dizer Jacques Hicks, mas Jacques Hicks era o da bandeirinha. Pois, Isso mesmo. interromperam a corrida, etc., para darem a vitória a um francês, porque o Jean-Marie Vallès era francês, mas isto é para dizer que, de facto, houve... A história podia ter sido diferente, exatamente. E eu agradeço esse seu testemunho, porque não li em lado nenhum, é uma informação importantíssima, mas não li em lado nenhum que tinha sido colocada essa hipótese, mas atendendo àquilo que choveu, às imagens e aquilo que nós vemos hoje em dia, por muito menos, interrompem-se corridas. Portanto, aqui é possível realmente termos passado um bocadinho, felizmente passámos para o lado da história e Gonçalo, ao lado... nós hoje em dia, quer dizer, estamos com uma Fórmula 1 completamente diferente daquela, não é? É uma Fórmula 1 desumanizada e bastante mercantil. Isso. Muito mercantil. E com regras que então, os pilotos não se podem manifestar, não podem dizer nada, e com regras muito, muito complicadas, e mais do que isso, quer dizer, com carros extremamente difíceis de conduzir, perigosíssimos, porque as velocidades a que eles curvam são coisas que a gente não sonhava há 40 anos atrás, não é? E em circuitos feitos à medida para isso e por aí fora, quer dizer, temos uma Fórmula 1 que deixou a parte humana de lado. Certo. Já não é o piloto. Não, já não é. Não. É o computador, é o algoritmo, é o sei lá o quê. São outras contas também. Exatamente, são outras contas. Para outras conversas. de Sousa, mais uma vez, um abraço. Muito obrigado mais uma vez. Mantenha-se com essa saúde e essa jovialidade que tanto me orgulha trazer aqui e vê-lo sempre. Cada vez que aqui vem mais jovem, fico contente por isso. E vamos marcar encontro em breve, vamos voltar a conversar. Tenho a certeza que vamos ter bons motivos, seja de Fórmula 1 ou não, mas vamos ter bons motivos para conversar. Um grande abraço, Sr. Helder de Sousa, e muita saúde. É aquilo que eu desejo. Gonçalo, boa continuação também. Parabéns pelo programa e obrigado pela ocasião. E mais uma vez, obrigado também pela sua disponibilidade. Uma boa noite. Obrigado. Boa noite.